Não basta fazer bem, é preciso ser visto. Hoje a gente tem uma concorrência muito acirrada e não é mais a concorrência do bairro, a concorrência está no mundo inteiro. Qualquer serviço digital pode concorrer com você. Você está preparado para apresentar sua proposta de valor ao seu cliente? Seu cliente deve saber onde você está. Eu sou Flora, doutora em gestão e gerente administrativa da TXM e convido hoje você para comigo refletir sobre o marketing da sua organização. A ferramenta principal que vamos abordar hoje é o plano de marketing. Mas por quê? Hoje nós recebemos informações de todos os lados, mas será que tudo chama atenção? Pensa bem, vocês param para ler qualquer e-mail? Vocês param para assistir qualquer vídeo? As informações são muitas, mas nem todas são assertivas. Se você quer informações assertivas, você tem que ter conhecimento sobre o seu cliente e sobre a proposta de valor que você quer passar. Para isso, um planejamento é muito importante. Vamos entender essas etapas? Mas o que seria um plano de marketing? O plano de marketing é um documento que vai ser feito a partir de várias etapas e só serve se a gente revisitar, entender e executar. Portanto, o plano de marketing vai oferecer uma formulação detalhada de todas as ações que a gente precisa para executar esse plano de marketing. Todo plano é resultado do processo de planejamento estratégico da nossa empresa. O plano de marketing vai ser um manual para implantar, avaliar e controlar o marketing da sua organização. Um bom plano de marketing ele vai precisar de várias informações de fontes diferentes e, claro, fontes confiáveis, para a gente ter um plano geral, um quadro geral e voltar a atenção para o que é necessário. Lembra que eu falei de informações assertivas? As informações assertivas, elas podem vir de uma forma muito simples, mas a gente tem que ter um conhecimento amplo para fazer o simples. O plano de marketing pode ser desenvolvido para produto, para marca, mercado-alvo, um setor específico. A gente pode focar num elemento específico do composto de marketing, como um plano de desenvolvimento de produto, um plano promocional, um plano de distribuição, de precificação. Entretanto, aqui nós vamos abordar todos os elementos do composto de marketing, para vocês entenderem um plano completo. Tem muita gente que me pergunta quantas páginas? Isso é o de menos. Na verdade, vocês precisam fazer um plano que vai fazer sentido para a empresa de vocês. Plano bom é plano executado, certo? As informações, elas precisam estar pertinentes e incluídas de fontes seguras. Eu reforço isso porque o que interessa é que a gente saiba o que esteja fazendo. Por isso que a gente vai voltar em ferramentas de análise como matriz SWOT. E as informações devem ser bem organizadas. Aqui hoje nós não esgotaremos as ferramentas utilizadas para desenvolver um bom plano. Vamos trabalhar com algumas que são bastante consistentes. Agora, independentemente da ferramenta utilizada ou do modelo utilizado, é importante entender que um plano de marketing ele deve ser abrangente, ou seja, entender que as informações essenciais estão dentro para as decisões mais assertivas. Ele deve ser flexível, todo plano deve ser flexível. Por quê? Não existe cláusula pétrea. A gente desenha um caminho e vai também entendendo como é que controla. Se a gente está chegando nas métricas, se a gente está atingindo o que a gente precisava ou pensava em atingir, se não, temos que corrigir as ações. O mundo muda, as situações mudam e nós devemos estar preparados. E, obviamente, ele deve conversar com os outros planos da empresa. Toda vez que a gente faz um planejamento, nós estamos respondendo aonde a gente quer chegar. Ou seja, temos perguntas. Essas perguntas, durante o processo, elas devem ser pensadas. Quem é o seu mercado-alvo? Qual é a situação atual do seu negócio? Quais são seus objetivos? Quais táticas de marketing você vai usar e como é que você vai executar esse plano? Não é para gerar um documento. Mais do que isso, nós temos que pensar quanto isso vai custar. É factível? Não adianta a gente fazer um plano gigante com ferramentas extraordinárias se não está dentro do nosso bolso. Lógico que a gente vai pensar grande,
mais o que a gente consegue captar de recurso. O plano deve ser factível dentro do prazo estabelecido. Eu espero que, a partir desse momento, vocês estejam convencidos de que um plano de marketing é importante. Então, bora falar de estrutura? Não é a única estrutura que existe, mas eu vou aqui apresentar uma estrutura fácil, simples, para a gente entender como colocar esse plano no papel. Geralmente, a gente inicia com um sumário executivo. O sumário executivo nada mais é que uma sinopse. A gente vai explicar os principais aspectos que vão ser abordados naquele plano, para que alguém de fora, ou quando você quer passar esse plano para alguém, ele já leia esse resumo e entenda o que vai ser abordado. É geralmente a última coisa que eu escrevo, mas a primeira coisa que aparece. A gente também vai apresentar uma análise situacional, análise do ambiente interno, análise do ambiente do nosso consumidor, análise do ambiente externo. A gente tem que analisar onde estamos inseridos. Seguindo na nossa estrutura, a boa e velha fofa, a nossa análise SWOT. Eu sei que vocês já aprenderam, agora vamos fazer uma análise das nossas forças, das nossas fraquezas, das nossas oportunidades e ameaças voltadas para o marketing? Vamos também aproveitar essa ferramenta que ela é simples e tão útil dentro do nosso ambiente de planejamento estratégico de marketing? A partir da identificação dos quadrantes, nós vamos fazer a análise e estabelecer o nosso foco, um foco estratégico. Analisamos, agora vamos lá, definir metas, objetivos, métricas, entender o composto de marketing, os nossos 4 P's, produto, praça, precificação e promoção. Vamos entender como vamos implementar esse plano e nunca esquecer que um plano sem avaliação e controle, ele fica incompleto. Nós temos que entender onde estamos, se estamos indo no rumo certo, e quando a gente revisita o plano, a gente vai, através do nosso controle, perceber se estamos sendo assertivos, se precisamos corrigir o rumo com pequenas mudanças ou se precisamos criar novas estratégias. A partir de agora, sabendo a estrutura, vamos entender cada ponto mais detalhadamente dessa estrutura. Lembrando que a estrutura é uma sugestão. Você pode adaptar os pontos que fizerem mais sentido para o seu negócio. O sumário executivo é o resumo do seu plano de marketing. Ali você vai colocar as principais características do seu negócio, onde você está, quais são os objetivos que você pretende alcançar e as estratégias que você vai utilizar. Essas definições de escopo e do que você pretende fazer é uma forma de que o leitor consiga entender uma base daquele plano antes de ir para as estratégias detalhadas. Eu aconselho escrever o resumo, o sumário executivo ao final, porque você já esmiuçou tudo que você queria, mas ele chega no início do nosso plano. Vamos entender qual é a situação atual do nosso negócio? Num primeiro momento, vamos fazer uma análise mais geral do ambiente interno, da nossa empresa. Como estão os nossos estoques, as nossas vendas, todos os insumos de informação da empresa são importantes. Vamos revisar os objetivos, a estratégia de marketing, qual o nosso desempenho atual. Lembrando sempre, disponibilidade de recursos, isso é muito importante. Recursos físicos, materiais, recursos humanos. Qual é a nossa cultura? Como a nossa estrutura organizacional e a nossa cultura estão adaptadas para o desenvolvimento dos nossos objetivos? Nessa primeira análise de situação, também incluiremos uma análise do ambiente do consumidor. Não esqueça que estamos trabalhando com marketing. Então, vamos entender quem são os nossos consumidores atuais, quem são os nossos consumidores potenciais que a gente ainda não atingiu.
O que os consumidores fazem com nossos produtos? Às vezes a gente está desenvolvendo uma solução que ela serve para outros usos que a gente não pensou, se a gente não faz essa reflexão. Onde os nossos consumidores compram os nossos produtos atualmente? Em que momento da jornada? Quando que os consumidores compram os nossos produtos e como é que a gente poderia ampliar isso? Ainda dentro do ambiente do consumidor, vamos ser curiosos, vamos entender os porquês. Por que os nossos clientes escolhem os nossos produtos? Pensem também por que os nossos clientes não escolhem os nossos produtos. O não pode nos indicar muita coisa. Por que o cliente prefere um concorrente ao nosso produto? É bem interessante e a gente vai voltar nessa matriz um pouco mais para frente. Antes de entrar na ferramenta fofa propriamente dita, vamos pensar numa análise geral da situação do nosso ambiente externo. Pontos importantes para a gente pensar: crescimento econômico, estabilidade, fatores políticos, questões legais, regulamentação, avanços tecnológicos, tendências socioculturais, fatores demográficos, será que a população está envelhecendo? Será que o nosso público está em determinada região? Fatores físicos e naturais, se é que isso afeta de alguma forma o nosso mercado, e a concorrência. Fizemos o dever de casa, pensamos e externalizamos, escrevemos as nossas análises da situação, vamos colocá-las dentro de uma ferramenta, vamos revisitar isso novamente. A FOFA é uma matriz que vocês já estudaram e ela focaliza os fatores internos, forças e fraquezas, e os externos, oportunidades e ameaças dentro de uma organização, derivado dessa análise situacional e da análise ambiental. Assim, a empresa vai conseguir entender as vantagens e as desvantagens na satisfação das necessidades dos mercados-alvos. Essa análise vai ajudar a empresa a determinar o que ela faz bem e onde ela precisa melhorar. As forças e fraquezas são internas da empresa que conduz a análise e as oportunidades e ameaças são questões externas. O que é isso? Elas vão acontecer independentemente da atuação da sua empresa. Elas estão ali, são dadas. Não coloque alternativas estratégicas, possibilidades como oportunidades. As alternativas, elas pertencem à discussão de estratégia de marketing. Essa análise, a análise SWOT, recebeu ampla aceitação por ser um modelo simples de organizar e avaliar a posição estratégica de marketing dentro da companhia. Vocês já conhecem, mas não custa lembrar de algumas diretrizes para uma boa análise. Permaneça focado. Uma análise simples e muito generalizada pode ficar esvaziada. É importante análises separadas para cada combinação de produto ou mercado analisado. Não esqueça de fazer uma busca ampla de seus concorrentes. É importante a gente falar de concorrentes diretos, mas também pense em concorrentes de produtos, concorrente de orçamento, onde a sua empresa pode ter concorrentes. E, ao final, pense que uma boa análise vai colaborar com outras áreas funcionais. Por mais que estamos falando de marketing, a gente cruzar as ideias permite o surgimento de soluções mais criativas e inovadoras para os problemas que a gente identificar. Ainda dentro das diretrizes para uma boa análise SWOT, um ponto importante no marketing é sempre examinar as questões do ponto de vista do meu cliente. O que meu consumidor acredita? O que ele pensa a respeito da minha empresa, dos meus produtos, das minhas atividades? Isso é muito importante do ponto de vista do marketing, do ponto de vista mercadológico. Às vezes nós temos uma percepção que não é a mesma que estamos passando para o nosso cliente. Uma proposta de valor só vale quando ela é reconhecida como valor para o consumidor.
Outro ponto importante é a gente procurar os porquês, as causas, não fazer uma lista de características. Entender profundamente cada questão para a gente poder solucionar. Além disso, novamente, há o reforço da separação, questões internas e questões externas. Vamos reforçar a nossa análise na perspectiva dos consumidores? Lembrando, aqui são algumas reflexões, não se esgotam aqui, vocês podem adicionar outras questões desse ponto de vista do meu cliente. O que os consumidores pensam sobre a nossa empresa? O que as pessoas que não compram da gente pensam da nossa empresa? O que os consumidores pensam da qualidade do nosso produto, do atendimento, do preço, os valores em geral, das facilidades das nossas mensagens promocionais, de como estamos promovendo os nossos produtos e o que eles pensam em comparação ao nosso concorrente, ao nosso posicionamento. Qual a importância relativa dessas questões? Não como a gente vê, mas como os nossos consumidores veem. Lembrando sempre de fazer a parte inversa, né? Os nossos não consumidores, por que eles pensam assim? Como eles pensam? Por que eles não consomem o nosso produto? As questões internas, forças ou fraquezas, elas existem pelos recursos que nós possuímos, nossa empresa, ou que não temos e que necessitávamos ter, ou devido aos relacionamentos que a gente estabelece com os nossos stakeholders, consumidores, colaboradores, parcerias externas. As capacidades, as forças, elas devem ser alavancadas em capacidades ou devem ser superadas no caso de fraquezas. As questões internas só são significativas quando ajudam a empresa ou impedem a empresa de satisfazer as necessidades reconhecidas dos seus consumidores. Questões externas. Vamos ser um pouco repetitivo, mas é importante para a gente não errar aqui. Não são ações potenciais de marketing. Elas vão envolver questões ou situações que estão no ambiente externo à nossa empresa, independentemente do que a nossa organização fizer, vai ocorrer. Nós podemos traçar planos, identificar oportunidade, prevenirmos, estarmos mais preparados para as ameaças. Elas não podem ser ignoradas, porque a empresa vai se envolver no desenvolvimento dessas forças e capacidades, e se a gente ignorar o que está acontecendo no nosso ambiente, a gente pode trazer uma organização eficiente, mas não eficaz para o nosso meio. A gente já fez uma análise situacional e elencamos alguns pontos, certo? A partir daqueles pontos, a gente vai ver o que faz sentido, Agora vem a parte prática, a parte que vocês já estão acostumados. Vamos cruzar os quadrantes da nossa matriz. Como é que a gente pode combinar as nossas forças com oportunidades para traçar o melhor planejamento? Como é que a gente pode converter as nossas fraquezas em forças? Ou pelo menos evitar, minimizar as ameaças dentro dos nossos quadrantes? Como é que a gente pode, as ameaças que estão dadas, transformá-las em oportunidade por meio dos nossos recursos, das nossas forças? Pensem nisso, façam uma análise diante do que está dado e diante do cenário. O que a gente precisa adquirir, o que está dentro das nossas possibilidades para a gente aproveitar ao máximo a nossa empresa, os nossos recursos e as oportunidades do ambiente externo. Nos próximos 2 slides, eu sugiro você dar uma pausa para você ler alguns exemplos de vantagens que a gente pode identificar a partir da nossa análise estratégica. Não são as únicas, cada empresa vai descobrir as suas próprias vantagens a partir da sua análise. Mas aqui nós enumeramos vantagens relacionais, vantagens de promoção, vantagens de produto. Seguindo com as possibilidades de vantagens que podemos identificar na nossa análise, que são inúmeras, aqui temos alguns exemplos de vantagens legais, vantagens com relação aos nossos recursos humanos, aos nossos talentos, vantagens de preço, lembrando que vantagens de preço são mais frágeis se a gente não tiver
capacidade e fôlego para sustentá-las. Vantagens de distribuição. Agora vamos montar um quadro pensando nos nossos concorrentes. Falamos da situação do cliente e a gente sempre vai ter uma análise do ponto de vista relacional. Como é que estamos? Aonde estamos em relação aos nossos concorrentes? Os nossos consumidores fazem comparação. Quando vocês vão fazer uma compra, vocês também vão pesquisar as oportunidades disponíveis. Então, eu sugiro essa matriz, onde vocês vão pensar nos principais concorrentes de vocês, entender quem são os públicos, o público-alvo de cada concorrente, pontos fortes desses concorrentes, sejam sinceros e pensem no ponto de vista do nosso cliente, pontos fracos, o que nós fazemos melhor, o que eles não conseguem entregar e quais são as estratégias que eles utilizam. Será que a gente consegue fazer um bench? Será que a gente consegue aproveitar alguma tática que a gente ainda não está utilizando? Vamos continuar a nossa análise concorrencial pensando agora em vantagens competitivas? Nós já enumeramos as nossas. Quais são as vantagens competitivas nossas? Quais são as vantagens competitivas dos seus concorrentes? O que seriam essas vantagens competitivas? Os principais estímulos para o cliente. Do ponto de vista de cada vantagem, dê uma nota, pontue. Identificamos que temos um preço diferenciado. Como é que está meu preço em relação ao concorrente? Como é que o concorrente A, numa nota de 0 a 5, estaria em relação a esse ponto? Pontue todos os concorrentes que você identificou, para vocês somarem no final e entenderem qual o seu posicionamento dentro das vantagens competitivas. Ao concluir a nossa análise fofa, a gente vai ter uma ideia da direção estratégica que a gente quer seguir. Às vezes até a gente já tem um rascunho das atividades potenciais de marketing que podem ser usadas para tirar proveito dessa análise ambiental e análise situacional. Nesse momento, a gente vai entender as diferentes metas e objetivos e desenhar dentro, sempre convergindo, indo a mesma direção da missão e da visão da empresa. Não tem como nós trabalharmos objetivos que sejam distantes da nossa visão e da missão da nossa organização. Sobre os objetivos, vamos aproveitar um pouco o e-book que nós temos no planejamento de marketing. Os objetivos são associados a aspectos mercadológicos, como comercialização, posicionamento, competitividade, comunicação, entre outros. Os objetivos eles devem descrever de forma assertiva o que se pretende. Aqui nós temos alguns exemplos. Ampliar o número de vendas de determinado produto, aumentar o ticket médio, considerando determinada persona, reduzir o custo de aquisição de cliente. São exemplos de objetivos palpáveis que a gente pode trabalhar no nosso plano de marketing, dependendo, obviamente, da nossa análise da situação. Indo um passinho além, quando a gente fala de objetivos e metas, é importante que sejam inteligentes. Vocês já ouviram falar do SMART? Específico, S. O que desejamos alcançar? Quem são as pessoas que devem estar envolvidas para a gente alcançar determinada meta? Quando você deseja concluir? Não precisa e nem adianta ser respostas vagas. A gente precisa ser bem específico. Além disso, deve ser mensurável. Como é que a gente vai medir o progresso e saber se a gente está no caminho certo para atingir a nossa meta? A gente tem o A de ação. Somos capazes de atingir a meta? Temos os conhecimentos? Se a gente não tem esse conhecimento, a gente pode buscar? A gente sabe quem vai ter esse conhecimento e a gente pode contratar essas pessoas? Para fechar a nossa sigla SMART, é muito importante que seja realista o que a gente está estabelecendo. Por que a gente está buscando essa meta?
Qual vai ser o impacto disso? Será que a gente está no momento correto? Prazo. O T é tempo, é time, é prazo. Qual é o prazo final para alcançar essa meta? E se vocês quiserem também colocar algumas entregas para não chegar no final e falar, nossa, estamos totalmente fora, é interessante. Voltando para o nosso e-book e traçando exemplos, nós tínhamos objetivo ampliar o número de vendas de um determinado produto e aqui colocamos um exemplo de estratégia. Queremos ampliar o número de vendas, vamos abrir novos pontos, canais de comercialização. Isso é um exemplo, uma possibilidade. Um outro objetivo que a gente tinha, aumentar o ticket médio considerando determinada persona. Uma estratégia possível que foi estabelecida para este objetivo e estabelecer estratégias de cross-selling. Vamos cruzar vendas, vamos colocar mais possibilidades para aquela persona, vamos oferecer outras possibilidades. Nós tínhamos o objetivo de reduzir o custo de aquisição. Uma das estratégias, atrair novos clientes com o apoio de uma boa reputação. Aí a gente tem que trabalhar nessa reputação da empresa. Vamos agora ao composto de marketing imprescindível, a descrição e a compreensão dentro de um bom plano seriam produto, promoção, ou seja, como vamos promover os nossos produtos, os nossos preços e praça, canais de distribuição. O produto é um dos P's colocados no mix de marketing. Lembrando que Kotler também colocou sobre a evolução do mix, falando dos 4 Cs, onde o produto poderia ser trabalhado também com cocriação, que a gente faz muito aqui. Estratégia de desenvolvimento, tendo os clientes como parceiros, fazer parcerias. Mas, falando de produto ou serviço propriamente dito, aqui a gente tem uma série de questionamentos que podemos fazer, não só esses, Pensar em diferenciais, como é que estamos ofertando o nosso produto, se a gente está conseguindo se destacar dentro do nicho, toda a jornada de consumidor que a gente já refletiu, e claro, estratégias de crescimento. Dá um pause, vejam algumas perguntas e façam as suas próprias perguntas também. No segundo P, a gente pode trabalhar com preço. Hoje também se fala de precificação dinâmica, que alguns serviços utilizam, certo? Mas, independentemente da nossa precificação ser fixa ou dinâmica, é interessante, é importante entender qual o nosso custo de produção, o valor percebido do produto, porque custo e valor são coisas diferentes, entender se a gente tem margem para mudanças de preço, e se uma pequena diminuição faria sentido na nossa estratégia e se isso causaria impacto amplo em número de vendas, entender como é que a gente está posicionado em relação ao preço, se o preço é competitivo em relação aos produtos e serviços dos concorrentes e quais as estratégias de preço podem realmente diferenciar o nosso produto ou serviço no mercado. Quando a gente fala de praça, a gente analisa a distribuição, os canais. Hoje a gente pode utilizar múltiplos canais e é importante entender como o nosso consumidor chega ao nosso produto. Não esquecendo também da economia compartilhada hoje, que pode promover outras formas de distribuição dos ativos e dos produtos. Por último, mas não menos importante, a gente tem que pensar em promoção. Quando a gente fala de promoção, é como promover os nossos produtos. Como funciona o mix de promoção dos seus concorrentes? Será que os esforços deles para atingir a audiência funcionam? E o que a gente pode aprender com eles e o que a gente pode fazer de diferente? A combinação ideal do seu mix promocional vai ser definida tanto pelo tipo de mensagem que você quer passar, pelo público-alvo e também pelos nossos recursos, pela nossa limitação orçamentária. Um ponto do novo C também, que é muito importante, é a ativação comunitária. Hoje em dia, as mídias sociais são muito importantes
Criar defensores da nossa marca é o desejo de toda marca, que essa promoção seja espontânea, advogados. Ver o nosso produto serve para a gente informar clientes atuais e potenciais sobre a existência dos nossos produtos, serviços, as nossas vantagens, a nossa proposta de valor, saber informar isso e deixar claro. Informar aos nossos clientes potenciais como e onde obter esses produtos e esses serviços e lembrar aos clientes a existência dos produtos e serviços oferecidos. Novamente, boca a boca, indicação de um cliente satisfeito para outras pessoas do seu círculo é uma excelente ferramenta de promoção. Vimos vários conceitos, vamos voltar ao exemplo do nosso e-book, que vai falar sobre objetivos, dos objetivos traçar as estratégias, a partir das estratégias um planejamento e do planejamento ações. Eu vou ler o número 1 e vocês têm acesso a todos esses materiais e podem esmiuçar. Por exemplo, como objetivo nós tínhamos ampliar o número de vendas de determinados produtos. A estratégia utilizada foi abrir novos pontos, canais de comercialização. Como a gente fez esse planejamento? Prospectando novas regiões de comercialização. Quais as ações? Contratar e treinar novos representantes comerciais. A gente precisa de uma ação para cada item planejado? Pode ser mais, depende da nossa necessidade. Fizemos análises, pensamos na nossa concorrência, trabalhamos na reflexão do nosso mix de marketing, pensamos em objetivos, metas, estratégias, ações. E agora, qual será o próximo passo? Bora implementar! Obviamente, aqui a gente vai aprender como planejar, mas é muito importante que além de identificar ações, a gente defina o quando, o como, a ordem de prioridade, a sequência para que realmente o que a gente planejou seja implementado. Atribua responsabilidade às pessoas mais indicadas. Quando a responsabilidade está com todos, não está com ninguém específico. Diga quem vai ser responsável pela execução e conclusão de cada atividade. Faça uma estimativa de custos realistas. Estime todos os custos para que realmente possa estar dentro da sua realidade. A verba de marketing ela deve estar dentro do orçamento da sua empresa e ela vai variar dentro das possibilidades do seu negócio. Lembre-se do SMART, estabeleça métricas para acompanhamento, avaliação e controle para corrigir os custos sempre que necessário. Eu agradeço a vocês por terem chegado até aqui comigo. Eu sei que tem bastante informação, pode reassistir. Busquem referências outras, além das que eu coloquei aqui. Também deixo meu e-mail se vocês quiserem perguntar qualquer coisa. Um bom plano, ele exige bastante informação para a gente ter ferramentas e possibilidades confiáveis de mitigar o risco, mas ele deve ser executado, executável e executado. Ou seja, a gente nunca vai poder analisar tudo. Tem uma hora que a gente fala, opa, até aqui eu chego, vamos botar no papel. E o processo de planejamento é um processo, ele não acaba. A gente sempre vai estar retroalimentando, controlando, traçando novas estratégias, revendo cenários, reativando novas informações. Eu desejo muito sucesso para vocês.